herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui pela sua TV Itapetinga e retransmitido pela TV ID. Quero agradecer ao meu público fiel que está sempre comigo. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens. É sempre muito bom estar com vocês. Hoje, no programa, no Momento da Palavra, nós vamos falar sobre Ananias e Safira. Ainda estamos no mês da família e vamos ver o que este casal tem a nos ensinar. Também, no Momento do Dica de Saúde Emocional, vamos falar sobre gagueira. O que está por trás de uma gagueira, emocionalmente falando? Vamos conhecer hoje. E no final teremos o momento da oração. Olha, este programa, ele realmente tem o objetivo de abençoar a sua vida, de edificar a sua vida. Então, não deixa de convidar pessoas para assistir com você, para estar ligadinho aqui. Também me siga nas minhas redes sociais, me mande a sua mensagem, dizendo o quanto você tem sido edificado. Vai ser sempre uma alegria receber a sua mensagem, como eu tenho recebido de tanta gente. Um beijo e eu te espero no próximo bloco para o Momento da Palavra. Até já! Se você quer ajudar o Ministério de Andréia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. E no Momento da Palavra de hoje, nós vamos falar sobre Ananias e Safira, que está lá em Atos 5, a partir do verso 1, que diz assim: Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa, Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. E todos que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um profundo respeito por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre esse texto, que ele é tão assustador, né? E ele realmente nos impele a ter respeito pelas coisas de Deus. Bom, eu vou dar um título para essa palavra: Faça o bem em silêncio. Safira e o marido estão sentados à mesa da cozinha. Olham para um cheque de 50 mil reais. O silêncio era uma trégua. Durante a última meia hora, tinha havido 12 rodadas de socos e pontapés verbais. Ela
ocupava pela ideia. Você tinha de dizer que ia dar o dinheiro? Mas não reclamou quando bateram palmas para você na igreja, ele retrucou. Quem podia imaginar que aquele pedaço de terra valia isso? Ananias não tinha esperado obter 50 mil reais. 30 mil reais no máximo, 25 mil no mínimo, mas 15 mil por um pedaço de terra sem nenhuma construção próximo da estrada de pista única ao sul de Jerusalém? A propriedade era a herança do tio Ernie, que tinha anexado um recado ao testamento: conserve esta terra. Ande, nunca se sabe. Se a estrada for ampliada para 4 pistas, você terá um bom pé de meia. Ananias seguiu o conselho, trancou a escritura no cofre e não pensou mais nisso até que Safira, sua mulher, ficou sabendo de uma generosa doação feita por Barnabé. Ele vendeu sua casa no condomínio de frente para o mar e doou o dinheiro à igreja. É o que eu ouvi dizer. É o filé mignon das propriedades. Ananias conhecia Barnabé, do Rotary. E é claro que todo mundo conhecia Barnabé. Sua quantidade de amigos excedia o número de sacerdotes no templo. Ananias não tinha como ignorar o tom usado pelas pessoas quando se referiam ao presente de Barnabé. Respeito, admiração. Seria ótimo ser considerado assim também. E foi então que ele mencionou o terreno para Safira. Nunca vamos construir lá. Tenho certeza que podemos conseguir 8 mil e vamos doar o dinheiro para a igreja. Todo o dinheiro? Sim. Por que não? Queremos ser aplaudidos. Queremos ser notados. Queremos ser respeitados. E essa fome pela aprovação dos outros, está muito voraz aqui dentro de mim. Mas e se a nossa aspiração de sermos vistos pelos outros estiver arraigada num desejo mais profundo? Será que não ansiamos tanto pelo reconhecimento dos outros porque no fundo queremos a aprovação do nosso Criador? Nossas almas querem ser vistas, notadas e amadas pelo Senhor, e esse desejo profundo interfere em nossos relacionamentos. Quanto mais acreditamos e recebemos o amor de Deus, menos nossa vida depende do amor dos outros. Mas quanto mais nos distanciamos do amor do Altíssimo, maior a nossa ânsia pela aprovação dos outros. Na verdade, um anseio tão grande que, como no caso de Safira, podemos comprometer nossa própria integridade. A gente está vendo aqui que Safira e Ananias, eles não tiveram um coração puro. A intenção do coração deles era uma competição de quem dava mais, no sentido de quem seria mais respeitado. Vemos muito isso na casa de Deus muitas vezes. Vamos prosseguir com essa leitura. A boa ação pode se tornar má. Cuidado com o que você fala. Para Ananias e Safira, teria sido melhor se tivesse ficado de boca fechada quando deram o presente. Não precisavam ter dito nada a ninguém. Ananias nunca foi muito bom em prestar atenção no que falava. No domingo seguinte, durante o culto, o apóstolo Pedro passou a palavra àqueles que fariam seus testemunhos e pedidos de oração. Ananias se apresentou e foi à frente. Não temos palavras para dizer o quanto Safira e eu temos sido abençoados, desde que viemos para a igreja de Jerusalém. Queremos dizer o quanto somos gratos, por isso estamos vendendo cerca de meio hectare de terra e prometemos doar cada centavo do dinheiro ao fundo das viúvas. Gente, a igreja não estava forçando ninguém a ofertar. A igreja não estava ali para ser um lugar de aplausos. E ninguém estava perguntando qual a quantia que ele ia doar, mas ele disse: eu vou vender o terreno e vou doar centavo por centavo. Se ele tivesse falado, vou doar uma parte. Então, assim, como diz o apóstolo, né? Você não está mentindo para nós, você está mentindo para Deus. Então, esse foi o grande erro de Ananias, de querer agradar aos homens mentindo para Deus. Bom,
A congregação, com seus milhares de fiéis, aplaudiu entusiasticamente. Aqui o autor coloca um pouquinho de... ele coloca que seria um condomínio, que Barnabé vendeu uma casa num condomínio. Então, eu gosto muito dessa forma que a gente vê esse estudo, gosto mesmo. Ele traz pro hoje todo esse contexto, né? E aí ele imagina uma igreja daquela época como essas de hoje em dia, onde as pessoas fazem os seus testemunhos para ganhar aplausos, né? E realmente se confundem se querem agradar a Deus ou aos homens. Então, a congregação com seus milhares de fiéis aplaudiu entusiasticamente e Ananias fez um gesto para Safira dar um aceno e ela o fez. De pé, acenou para todos à volta e mandou um beijo para Ananias, que retribuiu o gesto e saudou Pedro. Mas Pedro não estava sorrindo, e Ananias preferiu não pensar muito naquilo e voltou para o seu lugar. Tarde na noite, Ananias ligou para um corretor de imóveis para colocar o terreno à venda e foi dormir pensando num salão com o nome dele. A intuição do tio Ernie foi certeira. 2 incorporadoras se interessaram pela propriedade e nenhuma delas estranhou o preço de 30 mil reais. Mas no final, a negociação terminou com um cheque de 50 mil reais nas mãos do casal. Então, quando Ananias se comprometeu a doar o valor, ele achou que ia ser um valor mínimo, um valor básico. Mas quando ele viu que aquilo valia bastante dinheiro, ele realmente se arrependeu de ter falado, de ter prometido o valor integral para a igreja. E é aí que entra o problema. Bom, eles receberam esse cheque e aí o que veio? A ganância. E aí eles elaboraram um plano. O casal sentou-se à mesa da cozinha em silêncio. Safira mexia o café e Ananias olhava fixamente para o cheque. Safira foi a primeira a sugerir o plano. E se disséssemos a ele que vendemos a propriedade por apenas 30 mil reais? O quê? Quem precisa saber? Ananias pensou por um instante. Isso mesmo, faremos todo mundo pensar que fechamos o negócio por 10 mil. Olha isso, gente. Assim ficamos com crédito pela doação e guardamos um pouco de dinheiro para algo especial. Safira sorriu. E deram 5 mil de entrada no imóvel no condomínio em Jafá, que aí é em Jaffa. Ou seja, eles queriam também morar, né, no condomínio igual Barnabé. Claro que aqui o autor ele tá fazendo de um jeito onde a gente tá sempre se comparando com o padrão de vida do outro, tá? É isso que o autor está fazendo aqui. Aí o outro responde: não vejo mal algum nisso. Nenhum mal mesmo. E então, no domingo seguinte, Ananias foi até a frente na igreja novamente e acenou com um cheque anunciando: vendemos a propriedade por 10 mil. E o cheque foi depositado na cesta de ofertas. Ele se deliciou com os aplausos e sinalizou para que Safira se levantasse. Foi o que ela fez. Pensaram que a encenação tinha sido um sucesso. No domingo à tarde, os apóstolos chamaram Ananias para uma reunião. Com certeza querem nos agradecer, ele disse a Safira enquanto ajeitava a gravata. Provavelmente imaginam que ficaríamos pouco à vontade num banquete de homenagens. Eu gostaria de um, ela argumentou. Ele sorriu e saiu de casa, sem sequer imaginar que jamais voltaria. Ananias e Safira queriam ser como Barnabé, que repassaram o dinheiro recebido pela venda de uma terra para a igreja. Ou ao menos desejavam o reconhecimento obtido por Barnabé ao fazer sua generosa oferta. O problema estava em suas motivações egoístas. Eles não apenas sonegaram de Deus o dinheiro, sonegaram do Senhor o coração deles também. Do mesmo modo, quando damos algo com nossas mãos, mas não com o nosso coração. Nosso presente perde o valor. Talvez não financeiramente falando, mas com certeza espiritualmente falando. Contudo, ao oferecermos com sinceridade no coração, sem nada reter e confiando que o Senhor proverá em nossas necessidades, recebemos as bênçãos espirituais. É o que lemos em Provérbios: os justos florescerão com a folhagem verdejante, mas o invejoso é ávido por riquezas
e não percebe que a pobreza o aguarda. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles eram invejosos. E aí, Pedro fez 4 perguntas. De acordo com o livro de Atos, a reunião durou o tempo suficiente para Pedro fazer 4 perguntas e pronunciar um único veredito. A primeira pergunta do apóstolo foi: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. A encenação deu errado. A expressão empregada por Lucas, guardar para si, significa apropriação indébita. Os apóstolos farejaram a verdadeira armação do casal, uma fraude financeira. A segunda pergunta foi: ela não lhe pertencia? Ela não lhe pertencia? Versículo 4. Ninguém forçou Ananias e Safira a venderem a propriedade. Isto é, eles agiram de comum acordo e segundo sua livre e espontânea vontade. A terceira pergunta foi: depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? Versículo 4. A qualquer momento, o casal poderia ter mudado de ideia e alterado a contribuição. O pecado deles não foi guardar uma parte do dinheiro, mas fingir ter dado tudo. Entendem, queridos? O nosso Deus, Ele é um Deus que ama conversar com os seus filhos. É um Deus que ama que nós tenhamos intimidade com Ele. É um Deus que ama a nossa sinceridade de coração. E é isso que Ananias e Safira não tiveram, sinceridade de coração. Simplesmente fizeram um plano para enganar a igreja, achando que podiam enganar a Deus. Então é muito triste. A quarta e última pergunta de Pedro foi: o que levou a pensar em fazer tal coisa? Ainda no versículo 4. O ato fraudulento por parte de Ananias e Safira não foi um deslize que os fez agir impulsivamente, mas sim algo calculado, premeditado e com real intenção de trapacear na igreja. Será que não perceberam que estavam mentindo para Deus? Pedro deixou isso claro no seu veredito. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E Lucas nos diz que aconteceu em seguida. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Eu acho que esse texto, gente, ele fala sobre temor, sobre respeito às coisas do Senhor. A gente não pode fazer planos que enganem a casa de Deus, que enganem os irmãos. Lá em Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, vamos rever os nossos conceitos, porque o mundo, por dinheiro, faz qualquer coisa, mas nós não pertencemos ao mundo, os nossos valores são do Senhor. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, como estamos nos portando diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, diante da igreja. A última oportunidade de Safira. Os homens mais jovens da comunidade se levantaram e retiraram o corpo de Ananias do local da reunião. O corpo dele foi coberto e enterrado antes que Safira tivesse alguma noção do que havia acontecido. Quando foi se encontrar com Pedro, ela esperava receber palavras de gratidão, e Pedro lhe deu a oportunidade de falar a verdade. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Atos 5:8. Vamos lá, Safira, conte a verdade. Você não vai conseguir escapar dessa. Basta ser honesta e quem sabe você viverá para contar essa história. Mas não foi o que ela fez. Respondeu ela: sim, foi por esse preço mesmo. Versículo 8. Pedro balança negativamente a cabeça. Por que vocês entraram num acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Versículo 9. Ao levarem Safira para junto do marido no cemitério, também balançamos a cabeça em desaprovação. Será que ousaríamos manifestar em alto e bom som o que imaginamos em nosso íntimo? Ousaríamos perguntar o que todos estão pensando? Bem, já que ninguém se habilita, eu o farei. Será que isso era realmente necessário? Quero dizer, Ananias e Safira mereciam ser punidos? Com certeza. Mereciam uma punição severa. Mas uma sentença de morte?
Seria uma punição adequada a esse crime? O que eles fizeram foi ruim, mas foi tão ruim assim? Dos cristãos que frequentavam a igreja dos primeiros tempos, uma era a mente e um coração, porque a grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 4, 32 a 33. Cada vez mais pessoas chegavam para se juntar ao corpo de Cristo e experimentar de formas novas e profundas o poder de transformação de Deus. Os perdidos eram salvos, os necessitados eram amparados e havia uma grande unidade de propósito entre os primeiros fiéis. Com isso, era de imaginar que Satanás tentasse quebrar a união dos irmãos em Cristo. Na história de Ananias e Safira, ele encontrou dois indivíduos em que a graça de Deus não era intensamente atuante. E não porque a graça de Deus não estivesse disponível, mas porque eles não a recebiam. A lição de suas vidas nos revela que para doar generosamente, precisamos primeiro e sobretudo receber generosamente a graça de Deus. Colocando a máscara. Vamos pensar na história de Ananias e Safira por um momento. O que exatamente eles fizeram? Bem, para começar, usaram a igreja para autopromoção. Quiseram obter vantagem da família de Deus, em benefício próprio, e tentaram transformar a congregação em um palco pessoal onde poderiam se exibir. O Senhor tem uma palavra forte para este tipo de comportamento: hipocrisia. Quando Jesus usava esse termo, as pessoas corriam para se proteger. Certa vez, ele repreendeu os fariseus com essa bomba: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Jesus prosseguiu bradando: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Cristo nunca se dirigiu a ninguém mais com tamanha intensidade, mas quando via religiosos hipócritas, tratava de trazer à luz por completo essa característica. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:5. A definição usual da palavra hipocrisia é ser visto pelos homens. No mundo grego, a palavra hipócrita vem do hipócrites, originalmente significava ator. Esse uso antigo é observado nos escritos de Demóstenes, do século IV a.C., um orador grego que empregou o termo para ridicularizar um de seus adversários que outrora havia sido um ator de sucesso. Os atores do século I usavam máscaras. Uma hipocrisia, então, era aquele que colocava uma máscara, um rosto falso. Sobre os hipócritas, Deus diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras transmitidas e ensinadas por homens. Queridos, você não consegue agradar a Deus seguindo regras. Nós não somos pessoas de regras, porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer regra, que até a gente nem consegue seguir, porque a gente é falho, a gente é humano. As regras, elas não servem quando não há mudança de espírito, quando não há transformação da alma, quando não há realmente conversão. O que é conversão? É você estar andando numa direção e você muda a direção para andar diferente, para fazer diferente. Ananias e Safira estavam na igreja, mas faziam as coisas pelas regras, não faziam por transformação de alma. Por exemplo, o que faz a gente tão pecar e não ter prazer no pecado? Todo mundo peca, mas o que diferencia o filho de Deus de alguém que só frequenta a igreja ou que nem frequenta?
O que diferencia é não termos prazer no pecado. Nós nos arrependemos, nós falamos para o Senhor, não, isso não está certo. O Espírito Santo tem espaço no nosso coração e ele fala, isso não está certo. E a gente pede perdão e a gente se arrepende. E quando a gente está na igreja, alcançados pela graça de Deus, a gente não faz nada para que os outros vejam, para que a gente receba aplausos. A gente faz para honrar e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor faz essa leitura. O Espírito do nosso Deus, ele testifica o irmão que faz para honrar o nome do Senhor. Nós sabemos quando vem do Espírito, quando vem da carne. Nós sabemos. Nós que temos essa bênção do discernimento do Espírito Santo, a gente sabe quando toca no nosso coração, quando não toca. Então, há muitas pessoas que estão na igreja, que querem cumprir regras, que querem aplausos de pessoas, mas que não estão sendo aplaudidos pelo Senhor. E as suas condutas não levam o seu coração até Cristo. As suas condutas os afastam do Senhor. E Ananias e Safira receberam uma punição muito séria. Como o autor aqui coloca, será que precisava de morte? Olha, nós não entendemos, né, os propósitos, nós não sabemos qual essa visão maior que Deus tem da situação. O Senhor conhecia o coração de Ananias e Safira. O Senhor sabia qual era a punição que eles mereciam. E foi essa a punição que eles receberam. Ué, mas cadê, né, a graça sobre eles? Como aqui o autor disse, a graça estava disponível a todos, e está. Mas eles brincaram com essa graça, eles desrespeitaram essa graça, eles desfizeram dessa graça como se Deus não fosse nada. Eles realmente zombaram de Deus e com Deus não se brinca. Então a palavra de hoje no nosso momento com Deus é uma palavra de confrontação. O que você tem falado com o seu marido quando você senta à mesa? Quais têm sido os seus planos? Os seus planos têm sido para abençoar o reino de Deus? Os seus planos têm sido para edificar a vida de vocês na igreja, a vida dos outros irmãos? Qual tem sido a sua conversa na mesa de café? Hoje, ouvindo uma palavra do meu pastor, ele disse, os casais precisam orar mais juntos, precisam ter esse momento de buscar a orientação do Senhor. Safira e Ananias, eles não buscaram a orientação, eles fizeram um plano. Plano quem faz é gente maquiavélica, é traficante, é assaltante, é sequestrador. Filho de Deus, senta e pede orientação ao Senhor. Deus, o que o Senhor deseja que nós façamos? Nós estamos sentindo no coração de doar um terreno. O Senhor aceita para a honra e para a glória do teu santo nome. O Senhor nos permite ficar com uma parte para que possamos dar entrada numa casa. Gente, o nosso Deus é um Deus de amor, é Pai. Hoje eu vi um vídeo lindo na internet de um avô que fez uma penteadeira para sua netinha. O sonho dela era ter uma penteadeira rosa. E é lindo, gente. Eu chorei horrores, porque eles colocam uma venda nos olhinhos dela e tiram. Quando ela vê, ela chora. Ela chora e ela vai abraçar o vô dela. E a cara do vô... Eu vou ver se eu consigo pegar esse vídeo para o nosso diretor passar aqui no programa ainda hoje, tá? E eu imagino o nosso Deus assim, um Deus que tem prazer em construir coisas que nós sonhamos para nos presentear. Então assim, o nosso Deus, ele é generoso, ele é Deus amoroso. Pastor Marcelo Galberto da Mocidade para Cristo diz, Deus não é pai, Deus é avô. Porque pai, o filho pede um Danone, o pai vai e compra um Danone. Se é vô, o neto pede um Danone, o vô vai e compra 4. Essa é a medida do Senhor, é generosa, transbordante, sacudida. É uma medida assim que transborda amor. Então Ananias e Safira não precisavam ser mesquinhos. Foram porque não conhecem o Deus que eles têm, que eles falavam que serviam. Então a minha palavra nessa noite é que você, primeiro, sente à mesa com o seu esposo, com a sua esposa. E em vez, né, de traçar planos que beneficiam você mesma, no sentido de
planos terrenos, que os seus planos sejam eternos, que sejam para glorificar o nome do Senhor, que pode ser comprar uma casa, comprar alguma coisa, pode ser coisas da terra, mas que o objetivo seja eterno, seja para glorificar, que o Senhor sonde o seu coração, do seu esposo, e consiga enxergar adoração em qualquer um dos planos que você tenha na sua vida. Essa é a minha mensagem hoje para cada um de vocês. E o Senhor fala ao meu coração que nós possamos acreditar na generosidade do Senhor, nessa generosidade que não está preocupado com os centavos que você doa, desde que seja de coração. O que o Senhor deseja é um coração puro, um coração livre de mentiras, um coração livre de tramas, um coração livre de falsidade. O que o Senhor deseja é famílias que honrem o seu nome, famílias que sejam exemplos de generosidade, de ofertas de um coração puro e limpo, que deseja honrar o Senhor, que não deseja os aplausos desta terra. Irmãos, não vale a pena fazer para receber elogio, até porque a gente nem recebe muitas vezes. Faz para o Senhor. Ele sabe, Ele recebe as ofertas do nosso coração, sejam elas em dinheiro, sejam elas em serviço, sejam elas em amor. Que o seu lar seja um ambiente onde não se traça planos terrenos, planos de aplausos humanos, mas que o seu lar, a sua casa, seja um ambiente onde o nome do Senhor seja exaltado em cada atitude, em cada pensamento, em cada palavra dentro da sua família. Que Ananias e Safira nos ensina que sentar à mesa é um lugar sagrado e que nós devemos falar de coisas sagradas, que honram o Senhor. Outra coisa que Ananias e Safira nos ensina, que igreja também é lugar sagrado, que nós não precisamos, não é a gente que precisa, não é a igreja que precisa de nós, somos nós que precisamos da igreja. Igreja é lugar de honra, de seriedade, de corações sinceros, amor, de não termos amor fingido. Sabe, a igreja, gente, é a extensão, né, do reino do nosso Deus, é a casa de Deus, é a família do Senhor. Então, tenha mais respeito, temor pelas coisas do Senhor. Esse é o segundo ensinamento que Ananias e Safira nos ensina do que nós não devemos fazer, tratar as coisas de Deus como se não fossem nada. Não, as coisas do Senhor são muito importantes e elas merecem todo respeito, devoção, porque elas honram a Deus. E por último, né, que a nossa oferta ao Senhor, seja ela financeira, seja ela de serviço, seja sempre de um coração agradecido pela oportunidade e privilégio de servirmos a um Deus que conta com o nosso serviço para abençoar esse mundo. O nosso Deus é tão poderoso que Ele não precisava de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele gosta da nossa companhia e Ele deseja nos ter juntos com Ele para abençoar a terra, seja numa oferta, seja num serviço, seja numa disposição, num coração disposto. Então, que você leve essa mensagem para o seu coração, que você sonde o seu coração, permita o Senhor sondar o seu coração e ver se há em você algum caminho ruim, para que Ele te guie pelo caminho eterno. Amém, meus queridos? Medita agora no próximo clipe. Tomara que a gente consiga passar o clipe do vovozinho que deu a penteadeira rosa. E quando eu vi esse vídeo, eu coloquei no meu Instagram. Depois vocês podem ver lá. Eu acredito num Deus que age como um avô amoroso, que prepara uma penteadeira rosa para nos abençoar, para nos presentear. Sabe esse sonho do coração? O nosso Deus tem prazer em construir, em realizar e nos entregar, porque Ele ama essa relação de pai e filho, de vô e neto. Então, não tente enganar esse Deus de amor com um coração mesquinho. Não, livre-se de toda mesquinharia, se renda a esse amor transbordante do Senhor e viva uma nova história com Ele, porque vai valer a pena. Eu te espero no próximo bloco para falarmos sobre gagueira na dica de saúde emocional. Até já!
E no Dica de Saúde Mental de hoje, emocional de hoje, vamos falar de gagueira. Você conhece alguém que gagueja? Olha, todo mundo tem um certo nível de gagueira, isso é normal. Às vezes você vai falar, engasga, né? Enrosca, a palavra não sai, ou então você fica nervosa e aí você começa a gaguejar. Então, assim, todo mundo na vida tem um certo nível de gagueira, ok, normal. Eu já fui procurar minha fono e eu falei pra ela, não, eu gaguejo muito, muito. Ela falou, lê um texto pra mim. Aí eu li o texto inteirinho sem gaguejar. Ela falou, lê isso pra mim. Li inteirinho sem gaguejar. Ela, Andréia, não é possível, você não gagueja. Não, eu gaguejo sim. Na hora que eu fico ansiosa, eu quero falar muito rápido, eu gaguejo. Ela, então, o que você tem é uma gagueira de falta de... É uma aceleração no seu cérebro. Então, assim, você quer falar muito rápido e você começa a embolar tudo. E aí, ela falou que sabe uma dica super importante? Dá uma respirada. E fala. Então, o dia que eu tô meio enroscada pra falar, eu dou uma... E começa a falar. Então, hoje, quando eu tô me sentindo meio gaguejando, eu faço isso. Principalmente quando eu vou palestrar, quando eu vou ministrar em alguma igreja. Então, assim, antes de subir, eu dou aquela respirada, me acalmo. Quando a gente tá nervosa, a gente fica puxando o ar e a gente não tem o tempo certo para respirar e começa a falar tudo enrolado, né? Então, a respiração, esse controle da mente ajuda pra caramba. Mas eu não tô falando dessa gagueira que é normal, que todo mundo tem um pouco, que acontece. Eu tô falando daquela gagueira de pessoas que não conseguem nem conversar, de tanta gagueira. Realmente, assim, né, a gente fica esperando a pessoa falar e a palavra não sai. Tô falando desse tipo de gagueira, tá? Então, o que está por trás da gagueira nesse nível mais forte? A causa provável é insegurança, falta de autoexpressão, sem permissão para chorar. Então, são 3 coisas aqui que pode estar por trás de quem gagueja muito. Então, essa insegurança, não confia no que vai falar. Ai, será que eu vou falar alguma besteira? Ou será que é a insegurança do momento, pessoas que estão perto, eu tinha muito isso também, eu sempre preguei muito para mulheres, e quando eu comecei a ter homens no meu público, eu ficava bem nervosa, eu ficava bem, ai meu Deus, ai homem é diferente de mulher, ai será que eles vão entender, ai eles vão questionar, eu ficava nervosa. Mas eu não chegava a gaguejar, porque dentro de mim eu já fazia esse exercício, né, de respirar, já falava, Senhor, eu tô aqui porque o Senhor pediu para eu estar, então eu creio que o Senhor vai falar. Então eu fazia essa oração e subia. Então a insegurança, ela pairava, mas eu controlava ela. Agora, quem não consegue controlar, essa insegurança é tão forte que começa a gaguejar. Entendeu? Falta de autoexpressão. É gente que não tem muito espaço para se expressar. Então, fica com vergonha, o que o outro vai pensar. Dentro da família não teve muito espaço para ter voz, para, né, a pessoa, assim, tá várias pessoas conversando, na hora que você vai falar, ai, fica quieto, ai, nada a ver que você tá falando. Então, as pessoas não dão valor ao que tá sendo falado. Então, essa falta de autoexpressão foi sempre muito boicotado na hora de poder se expressar. Então, não teve esse espaço. E por último, sem permissão para chorar. Gente que engole muito choro. Gente que não trata as suas emoções como deve ser tratado. Deixa o choro fluir. Deixa a raiva fluir. Mas não vamos alimentar o choro nem a raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, sente a raiva, mas não alimenta ela. Mas acolhe os teus sentimentos. Então, gente que não teve permissão para chorar, para acolher as suas próprias emoções, gagueja demais. Qual que é o antídoto disso? Eu já dei várias dicas aqui. Respirar ajuda você a dar calma para o seu cérebro, para sair as palavras mais facilmente. Segunda coisa, trazer segurança. A insegurança até pode vir, o medo, mas dizer para si mesmo, eu consigo, vai dar certo, o Senhor é comigo, Deus é sobre a minha vida.
Entendeu? E tem outra forma aqui, que é um novo padrão de pensamento, que diz assim: sou livre para falar por mim mesma. Agora sou seguro em minha expressão. Eu me comunico apenas com amor. Então eu não vou me comunicar mais com medo, com insegurança, o que os outros vão pensar. Não, eu vou me comunicar com amor. Eu vou me comunicar com segurança. Eu sou livre para falar por mim mesmo. Agora sou seguro em minha expressão. Eu me comunico apenas com amor. Então, assim, deixa o medo de lado. Você não precisa se comunicar com medo. Você não precisa se comunicar com insegurança. Você não precisa se comunicar com tristeza, com amargura. Não, se comunica com amor. E você vai ver que as palavras vão fluir, que você vai ter mais segurança. Você não vai ter tanto medo do que o outro vai falar. Ai, tá falando besteira. Ai, tá falando tudo errado. Nada disso, gente. Vamos confiar no que você tá falando, sabe? Se Deus te chamou para você falar alguma palavra no culto, se fica nervoso, numa reunião, sabe? Começa a se desafiar aos pouquinhos. Ah, eu vou falar, eu tenho um versículo para ler, eu vou ler esse versículo hoje. Sabe? Se desafie. Igreja é um lugar maravilhoso pra gente ser treinado, pra gente perder a vergonha de falar, de orar em público, sabe? De você realmente... É a casa do Pai, onde você pode se treinar, ser treinado para vencer todas as suas inseguranças. Amém, meus queridos? Que o Senhor Deus te ajude a ter uma melhor dicção, a ter mais segurança e se comunicar com amor, que isso vai te ajudar a vencer tudo isso, em nome de Jesus. Eu te espero para o momento da oração. Até já! E vamos agora para o momento da oração. Você que tem o seu pedido, você que tem o seu agradecimento, você que está feliz pela bênção alcançada, nós vamos orar juntos, entregar para o Senhor. Eu estou feliz, grata. Esse mês agora, dia 31 de maio, aliás, amanhã, nosso programa na quinta-feira, dia 30, dia 31, passo mais um ano de casamento, 6 anos, eu tô muito feliz, quero agradecer ao Senhor, então vamos juntos aqui clamar, agradecer, realmente juntos abençoar a nossa vida, abençoar os nossos corações, abençoar os nossos lares. Então esse é o momento para você orar comigo e se derramar na presença do Senhor. Senhor querido, muito obrigada por mais um programa que fizemos, muito obrigada pelos ensinamentos de Ananias e Safira nas nossas vidas. Queremos respeitar e realmente ter maior devoção, ó Pai, por tudo que vem de Ti, por tudo que vem da Tua casa, que nós possamos realmente ter respeito, ó Pai, devoção total a tudo que vem do Senhor nas nossas vidas. Pai, nessa hora queremos te pedir uma bênção especial sobre todos os casais, todas as famílias dessa terra, que o Senhor entre com Teu amor, entre com Teu cuidado, entre com a Tua provisão, entre com a Tua restauração, Senhor. Que o Senhor traga vitória sobre cada família conectada comigo nesta hora, Senhor. E em nome de Jesus, traz sucesso financeiro, traz sucesso com os filhos, traz sucesso na vida profissional, traz sucesso na casa, no lar, nas suas mesas. Enfim, ó Pai, que o Senhor seja honrado nas nossas vidas e nas nossas famílias. Deus, abençoe os pedidos de oração que os Teus filhos fazem nessa hora, pedidos por cura, emprego, nova casa, novo carro, situação financeira que precisa ser melhorada, filhos nas drogas, traz libertação, enfim, Senhor querido, que o Senhor haja, Pai, e traga a resposta que só o Senhor pode trazer, e nós te daremos a honra, e nós te daremos a glória. Eu declaro sobre as famílias desta terra a Tua bênção, o Teu favor. O Senhor é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, que em Ti confiam. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Então que o Senhor trabalhe ao nosso favor e nós te daremos toda a honra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por construir penteadeiras e nos presentear com tantas coisas lindas que só o Senhor prepara para nós. Seja exaltado, seja glorificado e invada cada um dos lares dessa terra, ó Pai, com a Tua bênção, com o Teu favor e com o Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Queridos, ótima semana. Deus abençoe a sua vida.
Quem vai emendar o feriado, ótima emenda de feriado, né? Hoje quem ficou em casa aí tá podendo assistir o programa tranquilo, sem pegar trânsito. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Que o Senhor Deus encha você de muita bênção, muito amor. E eu entrego o programa agora para Ivani Santos e você, amiga querida. Deus te abençoe e te use cada vez mais. Beijinhos, fiquem com Deus. Bênçãos e beijos para vocês. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de